Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos relembrar o assunto sobre tipos de sujeito. Primeira coisa que eu quero falar antes de dizer o que é um sujeito é que, para encontrá-lo, nós precisamos saber qual é o verbo. É o primeiro passo, achar o verbo na oração. A partir do momento que eu encontrei o verbo, eu faço a pergunta quem é que ou o que é que, para eu saber qual é o sujeito da oração. Então, o que é sujeito? É aquele que exerce a ação do verbo, ou seja, é aquele que realiza a ação do verbo. O navio quebrou no porto. Qual que é o verbo? Quebrou. O que é que quebrou no porto? O navio. O navio é o sujeito. As boas obras valem mais que os belos discursos. Qual é o verbo? Valem. Pergunta para achar o sujeito. O que é que valem mais que os belos discursos? As boas obras. Então, as boas obras é o sujeito da oração. Agora, o núcleo é a palavra base do sujeito, a palavra mais importante e que dá sentido. Se eu tirar o núcleo do sujeito, o sentido fica incompleto. Eu aproveitei as orações de cima, tá? O navio quebrou no porto. O navio eu disse que é o sujeito. Mas e aí, nesse sujeito, o navio, qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante que não pode faltar? Navio. Se eu tirar a palavra navio e ficar assim, o quebrou no porto, tem sentido? Não, não tem sentido. Ou o quê? Então, precisa de ter alguma palavra aqui para mostrar que ela é a mais importante, a que vai dar o sentido. As boas obras valem mais que os belos discursos. Nós vimos que o sujeito é as boas obras. Mas desse sujeito às boas obras, que tem essas três palavrinhas, qual dessas palavras é o núcleo do sujeito, ou seja, a mais importante? É a palavra obras. Vamos fazer o teste. Se eu simplesmente disser assim, as boas valem mais que os belos discursos, tem sentido? Não. Se eu tirar a palavra obras. As boas valem mais que os belos discursos. As boas o quê? Palavras? Atitudes? Não sabemos. Precisa de uma palavrinha aqui para poder dar o sentido. E essa palavra é a palavra obras, certo? Olha, se eu tirar essas duas, as boas, e simplesmente ficar obras valem mais que os belos discursos, mesmo eu tendo tirado o as boas, eu consegui entender o que essa oração está me dizendo. Eu sei que eu estou falando sobre quem? Sobre as obras. Então, tirando aquelas duas que estavam aqui antes, as boas, a frase continua tendo sentido do mesmo jeito. O que não pode é tirar a palavra obras. Se eu tirar a palavra obras, que é o núcleo, aí sim fica sem sentido a oração. O que é o predicado? É toda a informação que temos sobre o sujeito. O verbo obrigatoriamente está presente no predicado. Então, nesses exemplos daqui de cima, o navio quebrou no porto. Qual que é o predicado? Tudo isso daqui. Quebrou no porto. É o predicado. Ou seja, é a informação que eu tenho sobre o sujeito. Qual é a informação que eu tenho sobre o sujeito navio? Que ele quebrou no porto. É o predicado. Nessa de baixo, o predicado vale mais que os belos discursos. Tudo isso é o predicado. Então, qual é a informação que eu tenho do sujeito às boas obras? É que elas valem mais que os belos discursos, certo? Uma coisa que eu não escrevi aqui, mas está nas aulas passadas, é
quando eu expliquei que o sujeito ele pode vir depois do predicado, ou ele pode vir intercalado, ele quebra o predicado, ele pode vir no meio do predicado, pode acontecer isso, tá bom? Então vamos ver os tipos de sujeito. Sujeito simples, por que é sujeito simples? Porque ele tem apenas um único núcleo, certo? Então, exemplo, um galo sozinho não tece uma manhã. Primeira coisa para eu encontrar o verbo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o verbo, que é o verbo tece. Quem é que não tece uma manhã? Um galo. Aqui eu tenho o sujeito. E qual que é o núcleo do sujeito? Galo. Se eu tirar a palavra galo, um sozinho não tece uma manhã. Fica sem sentido, não fica? Então, a palavra galo é o núcleo do sujeito. Quantos núcleos eu tenho? Um núcleo só, portanto, é sujeito simples, certo? Aqui, sujeito composto. Por que é sujeito composto? Porque ele tem 2 ou mais núcleos. A esposa e o amigo seguem sua marcha. Primeira coisa que eu tenho que encontrar é o verbo. Qual que é o verbo? Seguem. Quem é que segue em sua marcha? A esposa e o amigo. Encontrei o sujeito. Tudo isso daqui. Mas qual é ou quais são os núcleos do sujeito? A palavra esposa e a palavra amigo. O artigo a, o e o o, eles são núcleos? Não. Apenas a palavra esposo e amigo, certo? Então, eu tenho 2 núcleos, sujeito composto. Sujeito oculto ou desinencial. É quando não vem expresso na oração. Não vem expresso, ou seja, ele não vem escrito na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência verbal, ou seja, pela conjugação do verbo ou pelo contexto. Por que pelo contexto? Porque às vezes a gente tem lá um texto. No primeiro parágrafo eu vou me referir a algumas pessoas, a João e Maria, por exemplo. Aí eu vou falar sobre João e Maria estavam caminhando, tal. Aí lá na frente eu vou querer me referir novamente a João e Maria. Então, eu posso ocultar, esconder João e Maria, que é o sujeito, e somente colocar assim: caminhavam alegremente pelos campos. Qual que é o verbo? Caminhavam. Quem caminhavam? João e Maria. Então, eu retomei o que estava escrito lá atrás, né, no texto. Eu sei a quem eu estou me referindo, que é João e Maria. Eu só não quis repetir João e Maria e os ocultei. Eles não ficaram expressos, escritos. Mas eu sei que eu me refiro a eles porque lá atrás já foi falado. Então, quando eu digo caminhavam alegremente pelos campos, quando eu digo caminhavam é o verbo. Quem é que caminhava? João e Maria. Então, quando fala pelo contexto, significa isso. Quando se trata de um texto e de algo que já foi falado lá atrás, certo? Então, olha aqui o exemplo. Estamos felizes com a aprovação de todos. O verbo estamos. Esse é o verbo. Quem é que estamos felizes com a aprovação de todos? O sujeito está aparecendo? Ele não está aparecendo. Ele existe? Existe. Porque alguém está feliz, mas não sabemos quem. Sabemos devido à conjugação do verbo. Ó, a terminação do verbo, mos. É terminação de primeira pessoa do plural. Então, eu tenho um sujeito oculto, também chamado desinencial, que é o nós, certo?
Nós é que estamos felizes, mas foi ocultado. Então, ele existe? Existe. Ele aparece? Não aparece porque ele não vem expresso, ou seja, ele não vem escrito, ele está oculto. E eu sei quem é o sujeito? Sim, pela conjugação do verbo, certo? Primeira pessoa do plural. Então, é sujeito oculto. Sujeito indeterminado é o tipo de sujeito que, apesar de existir, não vem expresso ou escrito na oração. Desta forma, não conseguimos identificá-lo, não conseguimos determiná-lo, tá? Indetermina-se o sujeito de duas formas. Aqui, o sujeito indeterminado, ele existe? Existe. Ele aparece na oração? Não. Mas a gente consegue saber quem é que realizou a ação do verbo? Também não. Ele está indeterminado. Ele não está claro. Ele não está fácil de saber quem é que realizou a ação do verbo. Como que nós indeterminamos o sujeito? De duas formas. A primeira, colocando-se o verbo na terceira pessoa do plural, não se referindo a nenhuma palavra determinada do contexto. Então, olha aqui, dizem que haverá novas greves. O verbo dizem. Quem é que diz que haverá novas greves? Não sabemos. Dizem por aí. Não sei quem é, não sei se é João, se é Carla, se é Maria. Não sabemos se é o prefeito, nós não sabemos quem é que diz. Alguém diz. Então, esse verbo dizem, ele está na terceira pessoa do plural. Não importa se é passado, presente, futuro. O que importa é que o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural. Porque aí nós não vamos nos referir a nenhuma palavra, certo? A gente não vai saber quem realizou a ação de dizer. Outra forma que se determina o sujeito, quando coloca o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser e a preposição. Então, precisa-se de livros usados. Quem que precisa? Onde precisa? O que precisa? Não sabemos. O verbo é precisa e está na terceira pessoa do singular. E o se, ele é o pronome, que uma vez, na aula anterior, eu expliquei que ele se chama índice de indeterminação do sujeito, porque ele indica que o sujeito é indeterminado, certo? Aqui nós não sabemos quem é que precisa de livros usados. Se é o professor, se é a escola, se é a faculdade, se é a biblioteca, nós não sabemos, certo? Quem é que precisa de livros usados? Simplesmente precisa-se, tá? Precisa-se de bons funcionários. Onde é que se precisa de bons funcionários? Quem é que precisa? A prefeitura, a escola, o chefe de uma empresa? Não sabemos, certo? Mas tem sujeito? Tem. Alguém está precisando de livros usados? Sim. Sabemos quem? Não. E, por último, a oração sem sujeito, que é também chamada de sujeito inexistente. Tem essas duas formas de se chamar, tá? Ou oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando ocorre? Quando não se tem um sujeito possível. O predicado não faz referência a nenhum tipo de sujeito. Neste caso, ocorre quando os verbos indicam fenômenos da natureza, certo? Quais são esses verbos que indicam fenômeno da natureza? Chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar, fazer frio, fazer calor e assim por diante. Choveu muito em Salvador. Qual que é o verbo? Choveu. Ele é um verbo que indica fenômeno. O que é fenômeno? Acontecimento da natureza, tá? É algo natural, certo? Então, o sujeito é inexistente ou oração sem sujeito. Aqui só aparece o predicado. B.
O verbo haver, quando o verbo haver estiver no sentido de existir. Nesse caso, ele é um verbo impessoal, tá? Ó, houve muitos gritos lá fora. É o mesmo se eu disser o quê? Existiram muitos gritos lá fora. Aqui está no passado, tá bom? Então, o verbo haver está no sentido de existir. Portanto, ele é um verbo impessoal e nós temos aqui uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Nós temos apenas o predicado. C. Quando os verbos fazer, haver e ir indicarem tempo transcorrido. O que é tempo transcorrido que eu já expliquei? Que já se passou, né? Também trata-se de verbo impessoal, certo? Faz anos que não a vejo, ou seja, tempo que já se passou, faz muitos anos. Eu posso substituir esse verbo faz pelo verbo haver? Posso. Como que fica? Fica assim: há anos que não a vejo. Então, esse verbo haver não é o mesmo daqui de cima. Aqui ele não está no sentido de existir, ele está no sentido de tempo transcorrido. E eu posso substituí-lo pelo verbo fazer, que é o mesmo sentido, tá bom? Aí, ó. Faz anos que não a vejo. Então, aqui, esse verbo, ele indica tempo transcorrido. É um verbo impessoal, tratando-se de uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É matéria de 2 semanas atrás, tá bom? Tem como, acho que é do dia 22 a 26 de março, tem como vocês olharem essa parte de oração sem sujeito dessa semana. Aliás, todos os outros tipos de sujeito aqui, eu já expliquei tudo, é apenas uma revisão, por isso que eu não estou entrando em detalhes. Então, é muito importante que vocês também vejam as matérias lá de trás, tá bom? Então, agora nós vamos para os exercícios e eu vou, para isso, gravar um outro vídeo.